Olá, viva a todos. Bem-vindos a mais uma conversa do Contra, desta vez com o professor Jaime Nogueira Pinto e com o Nuno Lebreiro e o João Pereira da Silva a fazerem as perguntas, a guiarem mais ou menos a conversa. O professor Jaime Nogueira Pinto dispensa apresentações para a maior parte de vós, mas lembrando, para quem não o conhece ainda, a professora é licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa, doutorado em Ciências Sociais e Políticas, em Ciências Sociais pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica, onde é professor nas cadeiras de Ciências Políticas, nas áreas de Ciências Políticas e Relações Internacionais. Fui professor. Foi professor. Fui professor, agora já não Muito dou bem. aulas há muitos anos. Foi também professor em outras universidades, a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade de Lusíada, e foi conferencista na Academia da Força Aérea, no Instituto Superior de Ensino Militar. Tem um currículo extenso e é uma pessoa de muito interesse relativamente à política portuguesa, nacional, eu diria mesmo à política de língua portuguesa. Então, vamos começar. Boa tarde a todos, como estão? Boa tarde, como está? Muito bem. Então, começamos pela primeira pergunta. Professor, já houve um governo de direita em Portugal? Salazar era de direita? Salazar era de direita, Salazar era... Vamos lá ver, isto em Portugal tem havido há uns ciclos, não é? Há uns ciclos políticos. E depois dos 16 anos da Primeira República, que foi, digamos, uma experiência, foi assim a primeira experiência de democracia mais ou menos radical, não é? Radical da época, portanto era democracia anticlerical, o Partido Democrata, digamos, Primeira República dominada essencialmente por Partido Democrático de Afonso Costa, pelo menos até ao Sidónio, não é? Até 1917, 18, depois a partir daí, de certo modo, há uma certa decadência, uma certa fragmentação, mas o Partido Democrático de Afonso Costa ganhava sempre as eleições. É preciso ver que esta democracia da Primeira República votavam 7% dos cidadãos. As leis eleitorais de Afonso Costa eram umas leis, enfim, recortadas à medida para, de certo modo, lhe garantirem normalmente a vitória ao Partido Democrático. Quando havia problemas mais complicados, entravam em ação a Carbonária e outras forças, digamos, paralelas. E, portanto, o país, de facto, estava em 26, estava farto disso, depois da experiência de Sidónio Paz, que foi assassinado, que também acontece no século XX. Houve dois casos muito interessantes em que a direita tentou exercer, a direita, ou aquilo que se podia chamar as forças nacionais e conservadoras e religiosas, tentaram, de certo modo, obstar a governar, que foi com João Franco. E aí a esquerda assassinou o rei, Dom Carlos, que era o sustentáculo de João Franco, e Sidónio também foi assassinado. Quer dizer, Salazar não foi assassinado, mas teve vários atentados. Salazar, de certo modo, é um homem de certo modo, não. Salazar é um homem que representa uma linha de direita nacional e conservadora, muito influenciado pelo pensamento católico, dos papas sociais, e também muito influenciado, por outro lado, pela Action Française, não é? Por Maurras, pelo racionalismo maurrasiano, embora ele não o confessasse muito, mas era um espírito desse tipo. Portanto, não tem nenhuma... É um homem que tem uma concepção que é essencial para um pensamento de direita. A direita, pelo menos conservadora, é reacionária. A direita revolucionária tem outras ideias. Mas é um homem que tem um pensamento baseado numa filosofia pessimista, portanto uma antropologia pessimista da natureza humana, e que vai muito pela experiência da história de Portugal. Quer dizer, tem digamos um tipo de governo, não é de forma nenhuma, na altura, curioso, eu acho que a governação de Salazar e o emergir do salazarismo no Estado Novo é, de certo modo, uma solução na época centrista, no sentido de que ele tem uma direita, para a direita dele, usando, portanto, o conceito, uma geografia política, digamos, para a direita dele há elementos neofascistas e há elementos integralistas, por exemplo, que querem, por exemplo, a restauração da monarquia.
E para a esquerda deles estão os republicanos conservadores que querem também, de certo modo, um regresso à República, embora excluindo, digamos, a demagogia e o Partido Democrático. Salazar, na época, é, digamos, a solução pelo centro dessas forças políticas, fazendo um pacto com os militares. Salazar faz claramente o pacto com os militares, é a única, ele vê interessante que é um pacto com os militares, que não é com os generais, é com os quadros médios do 28 de maio, são capitães, são tenentes, e é com eles que, aliás, se vê-se isso até numa coisa muito interessante. Salazar, ministro das Finanças, entre 28 e 32, faz frequentemente conferências para os oficiais da guarnição militar de Lisboa, portanto para centenas de oficiais. Ou seja, que raio é que o ministro das Finanças tem a dizer a centenas de oficiais? Ele, de facto, percebe que é ali que está o poder e faz um pacto que praticamente durará todo o seu tempo no poder. Apesar desta ideia, que mais tarde até é muito explorada em Portugal, do homem que vem de fora e que está fora do sistema político, mas ele na realidade era um político muito, muito hábil. Vamos lá ver, o vir de fora é que ele não vem, digamos, ele milita por algum tempo no Partido Católico, aliás, uma vez até chega a ser deputado, está há muito pouco tempo, vai-se embora, manifestamente não se dá, não gosta, não quer, acha que é tempo perdido a democracia parlamentar. E agora ele é um político, aliás, eu penso que há uma série de estudos, Helena Matos também há uns anos também aprofundou isso, que isso está bem registado, que os artigos, as intervenções, as conferências que ele faz a partir de uma certa altura são nitidamente mensagens também, quer dizer, ele nisso tem uma independência intelectual grande, mas vai nitidamente nos seus artigos, que vai criticando também a atualidade, pronunciando-se, quer dizer, ele está ali, de certo modo, até 28, até abril de 28, quando ele é de facto convidado e assume a pasta das finanças. Ele, nesse período, entre 26 e 28, os escritos dele, quer nos jornais, quer em conferências, é muito explicar o problema político português. De fundo, é o problema financeiro, é as grandes dívidas que o Estado tem, a grande dívida que o Estado tem desde as guerras civis, e eu sei como é que isso se resolve. É mais ou menos o que ele está a fazer, portanto, nesse sentido, é político. Nesse sentido, é político. É político, não é, quer dizer, é evidente que a propaganda criou muito aquela ideia, portanto, como de facto os políticos estavam pelas ruas da amargura, criou aquela ideia, este homem não é, quer dizer, não é desta classe política, e era mais, este homem vem de fora da política para nos salvar, quer dizer, portanto, no fundo, é mais uma aplicação. É o mito sebastiânico. É o mito sebastiânico, já tinha sido, aliás, talvez até com mais força foi com o Sidónio, não é? Sidónio então foi uma figura que lá está, ao contrário de Salazar, que teve de facto um período de popularidade, mas nunca gostou muito. Sidónio é uma figura que tem uma popularidade imensa, não é? Mas porque vai a todo lado, aliás, o Sidónio apanha, uma vez que estamos agora aqui na pandemia, o Sidónio apanha exatamente o ano 1918, ele apanha aqui a pneumónica e a força, e é preciso ver que a pneumónica. Nessa época, eu, por acaso, recentemente estudei isso, estive a escrever um livro sobre os contágios, exatamente sobre uma história das pestes, e estive em Portugal, morreram 136 mil pessoas, ou cerca de 140 mil, numa população de 6 milhões, quer dizer, foi. Ora bem, Sidónio vai a todo lado durante a pandemia, ele vai a todo lado, ele vai aos hospitais, ele visita as coisas, é um homem, de facto tem um sentido muito, aliás tenho uma tese que se o Sidónio tivesse vingado, não tivesse sido assassinado, e o modelo que ele estava a ensaiar em Portugal tivesse vingado, talvez o fascismo não tivesse começado em Itália, tivesse começado em Portugal, não sei como é que se chamava, não é? Mas o Sidónio, no fundo, aquilo que depois vai surgir com o fascismo em Itália, com Mussolini, que é a figura do líder, a reconciliação de forças políticas que até aí estavam opostas. O Sidónio também não é um homem que venha da direita, nem pouco mais ou menos. O Sidónio não, portanto, esse tipo de figura, um certo abaixamento da política,
Portanto, um bocadinho do dualismo homem-povo, a liderança, tudo isso. Mas aqui a questão do fascismo, e talvez pode-me corrigir, mas, por exemplo, da maneira como eu vejo o que veio a ser o salazarismo, aquele conservadorismo que referi há pouco é precisamente a grande diferença que faz de Salazar não ser um movimento fascista, não é progressista, não é? Não, exatamente. É o oposto disto. O fascismo é uma direita revolucionária. Aliás, e o fascismo primitivo ainda mais, não é? Sobretudo o fascismo antes do poder, exatamente antes de 26. Aliás, o Thierry Larochelle, que é um grande escritor francês, tem exatamente um fascista, é o contrário de um conservador. Tem isso. Eu acho que Salazar é um conservador. Salazar tem a ideia, usa a política, no fundo, não, porque Mussolini, curiosamente, tem uma ideia da política que é muito nesse aspecto, aliás, ele vem do socialismo, isso e até de uma militância, digamos, no lado extremo, digamos, do Partido Socialista Italiano. Portanto, Mussolini, curiosamente, nesse sentido, também tem, e o fascismo, sobretudo o fascismo inicial, tem muita ideia da transformação da sociedade, da mudança da sociedade, mais novo homem. Quase do novo homem, quer dizer, isso é muito interessante, porque Salazar nisso é perfeitamente augustiniano, tem um pensamento perfeitamente cristão ou católico, nesse aspecto até quase reacionário, digamos assim. Portanto, não tem essa ideia, tem uma ideia de continuidade, tem uma ideia de mudanças, mas devagar e controlado, não quer mudar de maneira nenhuma a natureza do homem, que é exatamente, e o fascismo tem esse lado também vitalista, revolucionário, que aliás depois... E há a questão dos corpos intermédios também, não é? Porque claro, é perfeitamente corporativismo salazarista. É um corporativismo neomedieval, é um corporativismo, enquanto o corporativismo fascista é um corporativismo verticalista, vertical, não é? O corporativismo salazarista que ficou muito na gaveta, mas na sua teoria, não é? Na sua teoria é uma certa nostalgia dos corpos e ofícios da Idade Média, portanto Salazar é nitidamente nisso, enfim, um homem, um conservador, não é nacionalista porque há elementos depois modernizantes, e ele não é um modernizante, mas chama pessoas como Duarte Pacheco, ou mesmo o próprio António Ferro, que têm uma percepção muito mais moderna, que aliás o Duarte Pacheco, digamos, na mudança das obras públicas, que é uma coisa também que as pessoas às vezes esquecem, e quando às vezes dizem que o Salazar atrasou o país, esquecem uma coisa: o país teve de 1890 a 1930 não há praticamente obra pública nenhuma. Estavam todos a fazer política, não há obra pública. E, portanto, o Salazar começa com as barragens, por exemplo, não é? Tudo isso é muito importante. Toda esta dinâmica em Lisboa, ainda do Duarte Pacheco, tudo isso, quer dizer, toda essa parte de obras públicas, por exemplo, é uma parte importante, que aliás também aparecerá no franquismo, também aparecerá no... É claro que é também o resultado de uma estabilidade política que tem um preço em termos de liberdades públicas, sem dúvida, isso não vamos negar. Agora, de facto, talvez não se pudesse ter tudo ao mesmo tempo, não é? Professor, há um conceito popular, e é veiculado aí frequentemente nas discussões que vamos tendo e vamos ouvindo, de que Portugal sofre de um atraso atávico em democracia que deriva do atraso também atávico do tempo do salazarismo. Salazar, de facto, quando morre, deixa um povo atrasadinho, inculto, não preparado, uma nação não pronta. Até que ponto é que hoje, 46 anos depois da Revolução de Abril, ainda sofremos as penas deixadas por Salazar? Tem alguma realidade este conceito? Não acho que tenha. Quer dizer, vamos lá ver. O atavismo, os países têm, digamos, uma vida política, uma vida social, muitas vezes, e cultural,
histórica que não é, sobretudo nos Estados que têm, e Portugal sempre teve uma sociedade civil, de certo modo, separada da política, ou que a política acompanha e domina às vezes, mas que não é totalitária, digamos. Portanto, e Portugal, de facto, por variadíssimas razões, é um país mais pobre, mais atrás, mas também o era na República, também era, tanto quanto eu sei, não sou um especialista nas economias, mas leio, enfim, os economistas, e os juízes a olhar para os números, de facto, o que me dizem é que esse atraso, digamos, pelo menos nos números, até aumentam em relação a uma série de países da Europa, aqui na nossa área. Portanto, não creio que isso esteja muito, creio que isso seja muito um conceito. Aumentou nos últimos anos. Sim, aumentou nos últimos anos, e quando houve ali umas alturas, houve ali, digamos, uns interregnos de melhoria, de crescimento, mas não sei, quer dizer, não é a minha especialidade a história política, a história económica, mas tenho visto as pessoas que são dessa especialidade que não, de maneira nenhuma, essa ideia do atraso do Salazar por causa da política parece uma ideia que não tem confirmação histórica. O que o Salazar deixou, e isso é muito complicado, e isso é um custo enorme, foi um respeitinho pelo poder que ficou, seja quem é que lá estiver. Quer dizer, eu acho que isso sim. Quer dizer, há um atavismo e há uma espécie de veneração. Mas esse medo, quer dizer, eu não sei, alguém me dizia, pessoas mais velhas, quando foi de 25 de Abril, me diziam que aquela revolução teria sido impossível com o exército da República. Ou seja, depois da revolução havia quem se revoltasse. Ora, lá está, por exemplo, Salazar restaurou nesse aspecto o poder e o respeito pela autoridade do Estado, mas é evidente que isso depois também tem muitos custos, quer dizer, quando as pessoas que lá estão no Estado podem não ser propriamente as mais, enfim, as melhores, passa na mesma esse tipo de respeito pela autoridade, etc., transmite-se a elas. Eu não tenho essa ideia. Acho que o problema do salazarismo é que, ao mesmo tempo, Salazar, eu escrevi várias vezes sobre isso, e para mim, Salazar tinha um problema muito complicado, ao contrário de Franco. Salazar criou um regime que só funcionava com ele. Quer dizer, e tinha uma desculpa depois, que era dizer, há uma Constituição, quando lhe faziam essa pergunta, que não faziam muitas vezes, também é uma pergunta desagradável, o que é que vai acontecer quando você morrer, ou quando deixar isto, ele dizia, não, há uma Constituição, eu acho que ele tinha a noção que isso não era nada, quer dizer, e de certo modo estas figuras, digamos, históricas de grande força, secam à volta delas as coisas. Portanto, eu na altura era novo, e eu e muitos dos meus então camaradas, e fizemos uma grande guerra a Marcelo Caetano. Eu hoje tenho sérias dúvidas se a vez de Marcelo Caetano tivesse sido outra figura a suceder, se não teria mais ou menos, mais tarde ou mais cedo, acontecido o mesmo. Ou seja, o tipo de regime de facto não tinha continuidade, não tinha instituições. Salazar, durante os anos 50 e 60, poderia ter criado uma situação diferente relativamente ao Império Ultramarino, uma situação tal que permitisse uma reorganização da própria estrutura do Estado, garantindo força suficiente para resistir mais tarde, nos anos 60, com os movimentos independentistas africanos e as pressões americanas e soviéticas para a tomada de posição importante nas nossas colónias. Salazar poderia ter feito alguma coisa para evitar esse desfecho que foi a descolonização? Bom, vamos ver. Salazar não era um homem da África. Vamos ver. Salazar defende o então ultramar porque acha que ele é essencial para, digamos, a independência de Portugal. Salazar acha que se Portugal ficar, de facto, sem que então eram chamadas províncias ultramarinas, ou numa linguagem hoje mais comum, as colónias,
que não poderá deixar mais tarde ou mais cedo, historicamente, de ser absorvido pela Espanha, ou enfim, ou dentro de um conjunto europeu. Portanto, ele acha, e é esse o pensamento profundo, e é por isso que ele não tem, digamos, como tinham, por exemplo, algumas figuras da Primeira República, uma paixão africana, uma adesão, não tem, vê-se. A defesa da África é uma defesa, nesse aspecto, muito rara. Ele depois dá-lhe um conteúdo, porque vê que é preciso dar-lhe um conteúdo mais, digamos, mais afetivo, mais entusiástico, etc., nos anos 60 e 61, sobretudo, mas não tem isso profundamente. Quanto a esse aspecto do desenvolvimento, diz-se muito, não deixavam ir as pessoas. Havia uma preocupação na época. É evidente que nós temos uma coisa, fazendo aqui um hiato, que eu acho que é importante. E é a nossa sorte, senão andávamos em doidos. Nós interpretamos sempre a história passada à luz do desfecho histórico. Nós nisso somos todos hegelianos, não é? Fazemos sempre uma reconciliação aquela famosa aforismo do Hegel: todo o real é racional e todo o racional é real. Nós quando estamos, enfim, a preparar as coisas, vamos para a segunda parte, dizemos que todo o racional é real, e depois quando as coisas aconteceram e às vezes não correram muito bem, a gente diz que todo o real é racional, e racionalizamos, portanto, os acontecimentos do passado. Aqui há uns anos, aliás, houve um fenómeno muito engraçado nos Estados Unidos, começaram uma série de livros históricos chamados What If? Era uma coleção muito interessante, que era exatamente imaginar em momentos, sei lá, se o Napoleão tivesse na Ponte da Arcole, tivesse morrido, quando ia lá com a bandeira a atravessar, podia ter levado um tiro, como é que era a história da Europa? Se o Hitler tivesse no putsch de Munique de 23 também tivesse morrido, ele ia na primeira fila, foi ferido, podia ter sido morto. Esse tipo de contra-história, que eu acho que é um fenómeno interessante, intelectualmente, pelo menos. Nós, por exemplo, nós tentemos a racionalizar e dizemos, pois se nos anos 50, sei lá, tivesse havido uma migração maior para as colónias, para a África, para Angola, para Moçambique. Mas havia, por exemplo, uma preocupação muito grande nessas áreas de não haver, isso todas as potências europeias tinham, de não criar, por exemplo, um lumpen de brancos, porque o sistema na época era assim, quer dizer, portanto, e além disso há outra coisa, a gente fala muito dos recursos, mas com um país, lá está, como há pouco dizíamos, com áreas do país miseráveis, ainda nas periferias, na província, etc., paupérrimas, ir investir nessa altura, nos anos 50, antes, portanto foi só com a guerra, foi só com a tormenta da guerra, com os ataques, é que houve uma justificação para isso. E depois, por exemplo, o caso da Angola começa a ter uma afluência grande de imigração nos anos 50 por duas razões, quer dizer, que têm a ver com fenómenos que nem foram diretamente ligados a Angola nem a Portugal. Foi a desvalorização do cruzeiro no Brasil, que levou muita imigração portuguesa que era encaminhada tradicionalmente para o Brasil a passar aí para Angola, e foi o fenómeno do café, da subida das matérias-primas e do café de Angola. Portanto, foi, digamos, a nossa última quarta fortuna imperial ou colonial, não é? As outras tinham sido as especiarias da Índia, o açúcar do Brasil no século XVII, o ouro e os diamantes do Brasil no século XVIII, e depois houve ou seja, essa racionalização do passado, e por outro lado eu também reconheço que o Salazar não era de facto, nesse aspecto é de facto está na antinomia do fascista, do revolucionário, ele gosta de fazer as coisas com estudando, preparando, devagar, não mexendo, e é evidente que isso, enfim, depois tem custos, sobretudo quando a pessoa que conduz essa política e que criou um sistema que, para funcionar com ele, desaparece. A queda do Império e ao fim dos impérios, de certo modo, acompanha um movimento e uma corrente histórica que passou pela grande transformação do Ocidente imperial num Ocidente que passou a comandar economicamente o mundo, não é?
Sim. Mas dando a independência e dando a célebre descolonização, a autodeterminação dos povos e toda uma nova visão que nos últimos 70, 80 anos sim, é desde o tem dado uma nova direção. Estaremos hoje nós a assistir a um ocaso do Ocidente, porque isto é uma ideia que tem estado muito em voga. E aliás, esta crispação, aliás, vale a pena neste aspecto. Eu acho que eu comecei a ler muito cedo o Spengler, e comecei a Spengler não pela decadência do Ocidente, mas por um livrinho pequenino chamado Anos Decisivos, que é um livro muito interessante, é dos últimos livros do Spengler, é muito interessante. E eu noto hoje, e aliás um dos escritores que eu mais gosto, porque a gente gosta de escritores como gosta dos realizadores de cinema, porque nos dão momentos de grande prazer intelectual, muitas vezes de fuga, de espanto, etc. Eu sou um grande cultor do Scott Fitzgerald, e é muito interessante, porque o Spengler, que escreve A Decadência do Ocidente, o primeiro volume é de 1913, depois o segundo já é depois da guerra e da derrota da Alemanha. É muito interessante, porque o Buchanan, que é o marido da Daisy no Great Gatsby, ele anda a ler exatamente um livro sobre a ascensão dos povos, não é, dos povos amarelos, é uma coisa desse género. E ele está muito preocupado com isso. Quer dizer, eu quando apareceu o Trump, eu lembrei-me muito do Trump, até porque o Buchanan também é um grande milionário, um homem riquíssimo, não sei o quê. Lembrei-me muito dessa figura do marido da Daisy, do Buchanan, porque ele está exatamente preocupado, está centrado nisso. Eu acho que há de facto neste momento uma tensão muito grande no Ocidente, porque não é só a questão das descolonizações, é a questão também da desindustrialização. O fim da Guerra Fria trouxe outra vez um capitalismo mundial, à escala mundial, que de facto nessa escala é muito parecido com o capitalismo que o Marx encontrou, quer dizer, é o capitalismo desregulado. Foram aqueles entusiasmos liberais que apareceram nos anos 80 na Inglaterra e nos Estados Unidos, com a senhora Thatcher e com o Reagan, e que depois da Guerra Fria tiveram muito mais a expansão e de facto chegaram a todo o mundo, e temos que o dizer, beneficiaram muita gente nesse outro mundo, nomeadamente na China, que de facto, graças às reformas de Deng Xiaoping, conseguiu ter hoje uma classe média, não é? Do ponto de vista da renda, pelo menos, e beneficiaram muitas pessoas nessas áreas, mas enquanto tiveram uma contrapartida, é que de facto desindustrializaram a Europa e os Estados Unidos e trouxeram não só um sentimento de uma certa decadência económica e de facto de perda de poder de compra, mas também de estatuto a determinadas classes no Ocidente, nomeadamente as chamadas classes trabalhadoras, e hoje em dia também já a classe média, sobretudo a baixa classe média, porque a classe média mesmo está a ser atingida por isso. E portanto estes fenómenos que nós vemos e que as pessoas mais preocupadas e que, enfim, que estão mais encarniçadas nos paralelos históricos veem como um regresso dos fascismos, é sobretudo, eu não vejo aí esse regresso do fascismo por uma razão, porque não vejo uma teoria alternativa ao modelo democrático, quer dizer, quer os fascistas, quer os comunistas, quer os bolcheviques, tinham uma teoria alternativa do poder e do Estado, ou seja, os comunistas diziam que a democracia parlamentar e as instituições da democracia pluralista eram absolutamente controladas pelo grande capitalismo, portanto, era uma falsidade, porque os mídias também eram, porque tudo, portanto, era uma estrutura, digamos, de falsa representação,
E os fascistas achavam que não, que a verdadeira alma do povo, todo esse, não eram muito mais representados exatamente por uma... Ambos tinham, no fundo, o conceito de representação por uma vanguarda, digamos, uma vanguarda elitista designada, nos casos, nos comunistas, enfim, era uma vanguarda operária que, à partida, tinha muito poucos operários, mas eram mais intelectuais e digamos, revolucionários. E os fascistas também, quer dizer, os fascistas eram muito antigos combatentes, etc. Gente muito nova também. Portanto, eu hoje não vejo isso, eu vejo nestes movimentos, são movimentos que não têm essa teorização, eu não nego que as condições sociais e de fundo são muito parecidas, têm muitos aspectos parecidos, porque também é isso, também é um bocadinho aquela famosa definição exatamente do fascismo como uma crispação, e a coisa, por exemplo, a ideia do Spengler, a ideia da decadência, quer dizer, portanto, a reação à decadência digamos, no Ocidente, é muito isso que o Spengler nos anos decisivos, os anos decisivos que são posteriores à decadência do Ocidente, é muito essa ideia de o que é que vai acontecer, vai haver uma reação, não vai haver uma reação, e nós talvez estejamos a passar exatamente por um período desse, em que aparecem estas lideranças, como o caso foi o caso de Donald Trump, ou é o caso de Donald Trump nos Estados Unidos, que curiosamente são figuras que vêm de fora da política, quer dizer, se tiveram atitudes políticas até agora, eram de outra área, quer dizer, Donald Trump se teve atitudes ou posições políticas mais perto daquele democrata chique de Nova Iorque de qualquer outra coisa, dos Clintons, etc. Estava muito mais aí do que nesta linha, quer dizer, imaginar que um homem com a biografia de Trump é o escolhido e com grande devoção pelos evangélicos, por exemplo, é extraordinário. Mas é uma coisa que eu também há muito tempo digo. As pessoas gostam muito naquele maniquismo, dizer que os políticos manipulam. Os eleitorados também usam os políticos, portanto, deu-lhe jeito. Os evangélicos, ele defende a agenda deles. Teve uma certa eficácia e eles viram a cara para o lado e apoiam, e com entusiasmo. Portanto, esse tipo de fenómenos, eu acho que sim, que há um fenómeno de uma certa reação que vem exatamente embora a questão dos impérios coloniais, sobretudo das potências, sobretudo da Inglaterra, mas da França foi diferente, sobretudo na questão da Argélia, onde não havia grandes populações de origem europeia, as descolonizações foram relativamente simples. Onde é que houve guerras e problemas? Houve na Argélia, houve no Quênia, houve depois na parte toda a África Austral, digamos, na Rodésia, África do Sul, etc. A África do Sul não é bem uma descolonização, mas é o fim do apartheid. E houve depois na área lusófona, em Angola e Moçambique, porque havia exatamente também populações de origem europeia muito, muito numerosas que estavam convencidas. A Guerra Fria, não é? E havia a Guerra Fria também, que ajudou exatamente. A Guerra Fria ajudou, por exemplo, no caso português. E há um aspecto aí muito interessante no caso português, que eu às vezes vejo tantas teses de doutoramento, ainda ninguém, talvez seja uma maneira de alguém estudar isso. Há uma política muito interessante do Estado português, que é uma política que favorece entre os nossos adversários ou inimigos, digamos, dos movimentos independentistas, normalmente favorece as alas, os partidos mais radicais. E quando só há um partido, a ala mais radical. Porquê? Porque nós queríamos ter exatamente o apoio, ou pelo menos a neutralidade colaborante dos Estados Unidos e da NATO e da Europa. E, portanto, convinha-nos mais ter inimigos que fossem pró-soviéticos, ou comunistas, ou radicais, do que o contrário. E seguimos essa política, e há provas de que seguiu essa política, que aliás foi a política depois seguida pela África do Sul, em certa medida, e que é a política de Israel hoje em dia. É de certo modo favorecer na sua alternativa o mais radical. Relativamente à sua atividade política, que imagino que terá começado cedo, não é? Muito cedo. Muito cedo. Cedo, foi colega aos 15 anos, foi companheiro do Diogo Pacheco de Amorim
na oposição ao Marcelo Caetano. Pode contar-nos alguma coisa sobre... Eu não poria as coisas assim, quer dizer, houve uma geração, não era só eu, foi uma geração que tinha o grupo de Coimbra, onde estava o Diogo, o Zé Miguel Júdice, o Rui Moura Ramos, o Zé Carlos Chá Pereira, quer dizer, portanto, enfim, o Zé Carlos Vieira de Andrade, e em Lisboa tínhamos um grupo também, e que foi um grupo que, sobretudo, porque achávamos que a política Marcelo Caetano podia levar, digamos, a uma descolonização. Nós nessa altura éramos radicais, quer dizer, vamos lá ver, a nossa oposição ao regime não era uma oposição pelo regime não ser democrático, quer dizer, não era isso, quer dizer, nossa oposição ao regime é porque achávamos, por exemplo, que nós em relação ao então que chamávamos ultramar, éramos pela integração, éramos por uma linha de grande integração, tínhamos aquelas ideias que, enfim, eram um bocadinho utópicas, mas era, no fundo, também se não temos de facto uma linha utópica e romântica nessas idades, nunca as temos. E, portanto, achávamos aquelas ideias de pôr a capital em Angola e fazer essas coisas, tudo isso. E, portanto, a nossa oposição a Marcelo Caetano e à liberalização, não é tanto pela liberalização e por Marcelo Caetano, mas é sobretudo porque achávamos que essa política iria mais tarde ou mais cedo levar ao fim do regime, também não estimávamos especialmente, mas com esse fim do regime viria uma convulsão em que podia acontecer exatamente o fim do que era esse projeto ultramarinista, chamamos assim. E veio a acontecer. E vai acontecer. Muito bem. Portanto, era isso, digamos, é isso, e éramos muitos, quer dizer, éramos muitos, sobretudo em Coimbra, havia de facto um núcleo muito forte à volta da Cidadela, à volta da oficina de teatro da Cidadela, de facto com muita gente que depois é evidente que, como todos estes grupos, ficou a amizade pessoal, depois houve que seguir-se carreiras diferentes, mesmo na política, uns foram para os partidos, outros não foram para os partidos. Eu nunca fui para os partidos, por exemplo, mas continuamos, de um modo geral, todos amigos. Hoje em dia, a direita, talvez uma das discussões que vai acontecendo é entre um bocadinho esta novidade da suposta direita mais liberal na economia versus uma direita mais conservadora, e que é acusada por aqueles que são mais liberais até de ser herdeira, digamos assim, do próprio estatismo salazarista, e portanto há aqui, como se pudesse dizer que há aqui uma divisão muito grande no espectro do lado direito em Portugal, por oposição a uma espécie de um consenso, que agora até com o próprio presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, que assume o PSD como sendo um partido do centro-esquerda. Parece haver um enorme consenso mais para o lado de esquerda em Portugal, e uma direita que, por um lado, tem aqui umas figuras liberais, por outro lado tem outras mais conservadoras, depois tem agora esta nova versão, talvez mais popular, do Chega e do André Ventura. Estamos aqui a observar alguma coisa de facto a acontecer à direita, ou o que vai acabar por acontecer é que mais tarde ou mais cedo haverá um novo líder do PSD e um legado tradicional da direita mais escondida, digamos assim? Vamos ver. Mas agora já nunca mais vai haver direitas escondidas. Vamos ver aqui uma coisa que é importante. O tal ciclo histórico. Não há dúvida que a direita governou Portugal autoritariamente, ou se quiser, ditatorialmente, como quiser. Eu gosto mais do conceito autoritário e tinha, aliás, umas discussões muito divertidas com o meu querido amigo Rubén Carvalho, porque ele usava sempre a expressão fascista para o Estado Novo. Eu não era, porque achasse que isso era um label, mas achava que não era, como estamos aqui a dizer. E então eu dizia o nacionalismo autoritário, e uma vez quando fizemos um programa qualquer que era sobre o fascismo, eu disse, então hoje vamos falar do nacionalismo autoritário em Itália. Portanto, é evidente que houve esse domínio dos tais 48 anos, portanto o ciclo de governo, e a seguir veio a esquerda. A esquerda
também arranjou maneira, porque logo no princípio, entre o 28 de setembro e o 11 de março, liquidou as tentativas, digamos, à direita, que eram, digamos, que eu chamaria de autêntica direita, ou seja, que as pessoas foram presas, foram forçadas a exilar-se, muitas dessas pessoas que estávamos a falar, exatamente, o José Miguel Schultz, o Diogo Pacheco de Amorim, toda essa gente esteve envolvida, por exemplo, no Partido do Progresso, essa gente toda, no 28 de setembro, foram objeto de prisão. Eu estava em Angola, portanto, mas também tive uma data de captura aqui, para quando saí para a África do Sul. Mas, quer dizer, todos nós tivemos, fomos de certo modo saneados e afastados da vida política portuguesa. E, portanto, aquilo que se fez depois com o Pacto MFA Partidos, foi a direita que foi domesticada, sobretudo através dos seus quadros, quer dizer, que assinou lá uma série, o tal Pacto MFA Partidos, e foi tolerada. Portanto, foi, digamos, a direita que nessa época de hegemonia da esquerda, de uma esquerda bastante radical, não incomodava essa esquerda bastante radical. Depois, houve todo aquele movimento, digamos, popular, de certo modo enquadrado pela Igreja, se não foi pela Igreja, pelos PACos, por as locais que no verão de 75, na primavera-verão de 75, de facto obrigou uma certa retificação das coisas. E depois o 25 de novembro foi uma espécie de termidor em que o Coronel Melo Antunes e o Dr. Soares, de certo modo, salvaram para a esquerda deles, de forma a haver um equilíbrio e não haver um desequilíbrio à direita. E desde aí, a direita que ficou, foi essa direita que mais ou menos, digamos, tinha assinado o Pacto MFA Partidos e que, portanto, aceitava perfeitamente toda a linha. E era uma direita, uma coisa muito curiosa, porque os programas dos partidos estavam à esquerda dos dirigentes e os dirigentes estavam à esquerda dos quadros médios, e os quadros médios estavam à esquerda dos eleitores, ou seja, a direita, de certo modo, popular, ou que vota, foi ficando órfã. Teve umas reações, foi a primeira AD, foi o primeiro cavaquismo, ali no CDS, em que esteve o Manuel Monteiro, Portas, a Zezinha, a minha Jane Nogueira Pinto. Houve, digamos assim, umas reações, digamos, mas num sentido também dessa direita solidarista, tradicional portuguesa, nada a ver com fascismos ou com extremas direitas. E depois, no plano intelectual, a direita que fica é um bocadinho a direita da esquerda, quer dizer, é uma parte da esquerda arrependida, quer dizer, que de repente que há sempre estes fenómenos, e eu não vou fazer biografias de dizer não, passou-se, as pessoas mudam, por acaso nunca mudei, essencialmente nas ideias, mas isto também não é necessariamente uma virtude, também não é um defeito. E portanto, o que há, quer dizer, essa direita ainda, depois que se faz liberal ou que deixa de ser liberal, esse é um ponto, porque eu acho que, por exemplo, a direita portuguesa, a matriz da direita portuguesa nunca foi liberal, quer dizer, não é só o salazarismo, a matriz da direita portuguesa nunca foi liberal. Aliás, num Estado, num país que teve sempre esta tradição, para bem ou para mal, de presença do Estado, e aliás, a figura mais central e mais importante do capitalismo português do século XX, o António Champalmon, que era de facto um grande industrial, E é uma figura mesmo nisso muito controversa mesmo quanto a isso. Ele de facto, eu poderia dizer que era um homem muito partidário da liberdade, mas tinha respeito e admiração por Salazar, com que teve discordâncias e questões, mas não há de facto, enfim, historiando o capitalismo português, que no fundo as grandes figuras de capitalismo português quem são? É o Conde de Borné que essencialmente, enfim, faz fortuna muito a partir das suas boas relações internacionais, com a finança internacional, portanto muito, e depois de facto é um homem que cria muita indústria em Portugal, é um fundador de muitas indústrias em Portugal. Depois Alfredo da Silva, depois é o António Champalmon. Claro que há outras figuras importantes
enfim, dessa época. Mas hoje, infelizmente, nesse aspecto, a gente também vê, não há praticamente em Portugal grandes empresas portuguesas, os bancos, os grandes grupos, as empresas de energia, etc., com umas exceções ainda, na Galp ainda há um núcleo português significativo, um Caixa, e depois o resto, o acionariado das grandes coisas não é português, quer dizer, portanto também há uma desnacionalização da economia portuguesa que é grave, e eu, para além disso, acho que a crise esta pandemia está a ter efeitos sobretudo no tecido das pequenas e pequeníssimas e médias empresas que estão a ser, enfim, apesar de uma série de medidas, mas estão a desaparecer, o que é uma tragédia. Não vê aí uma oportunidade para um novo discurso da direita? Porque uma das coisas que eu tenho identificado nos últimos tempos é que o mainstream da esquerda, que desde a geração de 60, não é? Com o triunfo na academia, com o culturalmente até, sim, ainda é como vemos, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, o Corporate America apoia o Joe Biden. E não há aqui uma inversão muito interessante e uma oportunidade muito gira para a direita, que é, de facto, ser o defensor do pequenino, ser o defensor... É o tal fenómeno, mas para isso tem que ser revolucionária. Quer dizer, para isso não pode estar tão centrista como está, quer dizer, e tão politicamente correta como está, e tão fiel àquilo que eu chamei, portanto, aqui, a direita da esquerda, que aliás pessoas muito respeitáveis, mas que são pessoas que têm a sua origem intelectual e a sua formação na esquerda, que depois evoluíram para posições mais moderadas ou até em alguns casos conservadoras, mas têm essa matriz, quer dizer, a outra direita, que era, enfim, a nossa geração. Porque é que era essa direita? Porque apanhamos exatamente as universidades dominadas já pelas associações de estudantes que de esquerda, quer dizer, de esquerda, mais ou menos de esquerda, e em alguns casos já bastante radicais. Portanto, nós, para sobreviver, éramos oposição, e para sobreviver tínhamos que lutar todos os dias, muitas vezes, ou não era todos os dias, mas várias vezes ao ano. Pelo menos, ora bem, isso aconteceu muito com este grupo de Coimbra, aconteceu-me a mim, em Lisboa, na Faculdade de Direito, tínhamos de facto um núcleo relativamente significativo de estudantes nacionalistas, que depois agregávamos outros conservadores, etc. O fenómeno hoje que se deu, que essa da esquerda, que até agora era a direita admitida, também aparece em outros movimentos. Mas atenção, isto também vem na sequência de uma vaga europeia, quer dizer, o que era estranho era não haver em Portugal nada, quer dizer, porque é claro que não houve em Portugal, como não houve em Espanha até ao Vox, porque exatamente como tiveram regimes autoritários ou ditatoriais prolongados, de certo modo em Espanha não houve o fenómeno de Portugal, em Espanha houve uma transição, que agora aliás está a acabar, quer dizer, agora a Espanha está outra vez tensíssima e divididíssima e tudo isso, e a Espanha além disso tem um problema que nós não temos em Portugal, que é um problema nacional. A Espanha tem um problema de unidade nacional, que aliás é o que faz aparecer o Vox, é essencialmente o problema da unidade nacional e de uma força maior do independentismo catalão. O Vox vem por causa disso e de uma certa cedência das forças do sistema a isso, que é um capítulo essencial, digamos, para a direita espanhola. Agora, aqui não temos isso, aqui não tivemos de facto e continuamos a ter uma academia na parte sobretudo de ciências humanas e das ciências sociais ainda muito dominada à esquerda, os mídias também, de um modo geral, também, mas isso eu não, quer dizer, não dou berros, nem me indigno, nem sequer me surpreendo. É os tais ciclos, o ciclo da esquerda começou e eles foram-se defendendo, e agora não sei por quanto tempo, mas estão. Agora também é preciso ver que os movimentos que queiram responder a isso e criar uma direita nova, uma nova direita, têm que ter muito cuidado, porque
Quer dizer, para todos estes movimentos que apareceram na Europa com força, têm dentro do seu chamado populismo, mas têm linhas que defendem e linhas onde não entram, quer dizer, isso é vital, quer dizer, não pode haver ilusões de pequenos êxitos, não é? Pequenos êxitos não contam, quer dizer, como sondagens e coisas desse género não contam, quer dizer, o fundo, quer dizer, as pessoas também não são, como já provaram, apesar de tudo, que aliás é outra coisa que estes movimentos provam, é que os povos não são tão imbecis como às vezes os dirigentes e os mídias e os académicos os consideram. Portanto, a mesma coisa que os leva a revoltar-se ou a indignar-se com o sistema, levá-los-á também em relação a quem apareça, mas que depois nas coisas essenciais não bata certo. Muito bem. Conhece a expressão anedótica direita Haddad, que hoje em dia está a ser substituída por direita Biden? Sim, Haddad era aquele brasileiro, não é? Era o brasileiro, o candidato contra o Bolsonaro, que figuras da nossa direita, não sei se usar com aspas ou sem aspas, decidiam apoiar, como se o nosso voto português fosse muito importante para a eleição ou não. Aliás, não é ótimo. Já agora que estamos em anedota, uma coisa ótima, porque a televisão conseguia aqui entrevistar uns brasileiros que eram todos tinham votado todos contra o Bolsonaro. E depois o Bolsonaro, em Portugal, já não me lembro, mas na comunidade brasileira em Portugal, ganhou por 80 ou 85. Exatamente. Mas eram todos, a televisão conseguia entrevistar, todos estavam horrorizados com o Bolsonaro, todos iam votar contra o Bolsonaro. Também é outro aspecto que é interessante nestas coisas. Não é? É horrível, horrível. Aliás, as redes sociais estão cheias de fake news e as pessoas, enfim, abandonam os mainstream media, não se percebe bem porquê. Então, esta nossa direita também agora... Fake news. Esta nossa direita agora também apoiou o Biden na eleição contra o Trump. Não sei de que direita está a falar, a minha, não é? Eu, aliás, devo ter sido, enfim, por acaso conheço, graças a Deus, e houve mais pessoas que tomaram posições diferentes nisto por uma vez, em vários artigos e várias coisas. Quer dizer, aqui também a questão do Trump é uma questão curiosa, porque vários amigos meus diziam, mas como é que tu apoias o Trump como se eu tivesse a convidar o Trump para vir todos os dias jantar à minha casa, ou para ser meu compadre, ou para vir para o meu clube, ou coisas desse género. Isto é política, e política é o amigo e o inimigo. E muitas vezes o amigo é aquele que não é o inimigo principal, quer dizer, o problema de Biden, eu acho que e vai continuar a ser, é que a agenda do Biden é uma agenda naquelas coisas que enfim, para mim contam, da identidade nacional, do patriotismo, da religião, dos costumes. Ele até pode pessoalmente não ter nada a ver com isso, não? E até ser, digamos, um moderado, e até pode ser uma boa pessoa, mas está a dar cobertura por razões, aliás, também políticas, não é? Portanto, de facto um núcleo radical nos Estados Unidos de que ele precisou para ser eleito e que agora vai ter que pagar uma fatura, talvez não pague se o Senado ficar nas mãos dos republicanos, talvez seja uma coisa muito curiosa, ou seja, a grande solução comodíssima para o Biden de não promover, digamos, no governo a sua ala radical, porque o Senado não os deixa passar. Isso para ele seria o erro sobre azul, mas primeiro não sei se vai acontecer, e depois não sei se também se os republicanos lhe vão fazer esse favor, não é? Nós temos estado a assistir a esta chamada polarização e a este exemplo do processo eleitoral norte-americano é evidente, não é? Quer dizer, como o discurso está mais radicalizado. Talvez seja, pronto, uma visão um bocadinho ela própria já direitista, mas dá-me a ideia que muito desta polarização está relacionada com uma quebra do compromisso moral. E, portanto, ao trazermos o moralismo para o ato político, que é o que a esquerda faz, e é um moralismo, os assuntos não se discutem, é um moralismo muito, vamos lá ver, muito acomodado, quer dizer, há uma moral muito utilitária, porque exatamente vê-se
Quando dá jeito, vai-se ver exatamente as pessoas, pessoalmente, como é que são, o que é que fizeram, o que é que deixaram de fazer. Quando não dá jeito, quer dizer, por exemplo, a esquerda americana deixou o movimento Me Too, que já tinha, enfim, pegado um bocadinho em algumas acusações contra o Biden de assédio, quando ele passou a ser a única alternativa, a única barreira contra o Trump, deixaram cair. Kamala Harris, que tinha exatamente falado, e até com uma forma até de certo modo impressionante, de que era uma miúda pequenina que tinha sido vítima do buzzing quando ele tinha exatamente feito, digamos, feito alianças com os segregacionistas por causa do buzzing, ela que não se podia esquecer disso, etc. E, portanto, tudo isso me leva a crer, e passou-se exatamente o mesmo fenómeno com o Sanders, que tendo uma posição muito mais radical e muito mais, e tendo polemizado bastante com o Biden, quando ele também entrou nas fileiras. Portanto, essas coisas, por exemplo, em relação aos negócios do filho, também aqui em toda a parte, e mesmo nos Estados Unidos também, houve um silêncio absoluto, tirando, digamos, daqueles mídias que estavam do lado do Trump, o mainstream, nem sequer para negar, falou do assunto, quer dizer, portanto é um moralismo muito, muito ad hoc, não é? Eu essas morais também não tenho grande respeito por isso. Tenho respeito por pessoas e por ideias e por pessoas e por causas que às vezes se comprometem nas suas finalidades para obedecerem a princípios. Mas não me impressiona muito. É moralista, mas tem ali uma ideia de bem que, enfim... É um bem utilitário, é um bem... Pois. Quando dá jeito, dá jeito. É a mesma coisa. É verdade. Mas aí, por amor de Deus, é sempre aquela coisa do Churchill, my country right or wrong, quer dizer, quando a competição política e a luta política, quer dizer, nesse aspecto, a brutalidade do discurso do Trump, nesse aspecto, é muito mais, aliás, é muito interessante, porque é muito interessante a reflexão que o Nietzsche faz, por exemplo, sobre a Grécia, não é? Quando ele diz que prefere o Xenofonte e prefere mesmo, faz aquela comparação entre Platão, e que diz, e até usa uma expressão com Platão bastante brutal, que chama-lhe cobarde, enquanto que diz que Péricles, de facto, é um homem que tem coragem para enfrentar a realidade, que tem coragem, tem autodomínio e por isso domina a realidade. Quer dizer, estas genealogias da moral também são muito importantes nestas discussões, não é? Porque também são morais de utilidade, não é? Quer dizer, servem, e viu-se agora, porque depois é engraçado, porque eles depois fazem exatamente o que os radicais fazem, que é isto, o Trump, o que é? É o mal absoluto. Portanto, contra o mal absoluto não temos que ter... Estamos a lutar contra o mal. Isto é um comportamento que podia ser bolchevique ou fascista. E vale tudo. Ou radical. Tudo o que quiserem, não é? Porque se é contra o mal absoluto... O mal absoluto, exatamente. Não, mas vale tirar pedras. Isso é a passagem, exatamente, é aquela passagem digamos, para a guerra agónica, quer dizer, morre-se tu, a vida também, ou eu te mato, já vivo, tenho que te matar a ti. Quer dizer, e o que eles queriam, curiosamente, estes liberais todos, é quando tomam esse tipo de inimizades, pode ser o Trump, pode ser a Marine Le Pen, pode ser o Chega, pode ser uma coisa qualquer, o Bolsonaro, quando tomam esse tipo, contra isso vale tudo. Embora não tenham, aqui não terão grande influência, não Chega talvez tenham, agora não tem a fazer nenhuma, mas contra isso vale tudo, e aliás fazem-se exercícios de alta moralidade e de alta profunda, por exemplo, sobre a derrota do Trump, ou sobre essas coisas todas, quer dizer, são coisas mais ou menos inofensivas, mas de qualquer maneira... Estava a falar no Nietzsche, a declaração, a proclamação da morte de Deus, não é? Às mãos de Kant, de alguma forma lamenta ou pensa como é que é possível suster a civilização ocidental sem a base moral do cristianismo. Bom, acha que esta polarização não é, enfim, a concretização do medo nietzschiano? Podemos ainda pensar... que será possível ultrapassar este momento de tensão dentro da própria civilização ocidental
quando estamos a falar de um certo eclipse moral do próprio cristianismo? Eu sou cristão, sou mais cristão, sou católico, apostólico, romano. E portanto, tenho uma relação com Nietzsche, é uma relação importante, porque a minha grande, acho que não tive originalidade nenhuma nisso, mas a minha grande crise, digamos, religiosa, foi na adolescência e foi por causa do Nietzsche, foi por causa do Zaratustra, foi por causa, para além do bem e do mal, foi ali por volta dos 15, 16 anos, e foi funda. Mas eu tenho uma ideia do Nietzsche que também tenho sobre o Sade, que eles não são bem ateus, eles seriam mais depressa anti-teos, digamos, eles são inimigos. E o Nietzsche, o anticristianismo dele, e de certo modo o antideus dele, é por uma profunda paixão pela verdade e procurar essa verdade e essa realidade num mundo que ele vê como caótico. Quer dizer, a gente não pode esquecer às vezes os primeiros escritos. De facto, há ali uma paixão que vai até ao fim, como por exemplo no Sade, aquela procura que ele tem do sórdido, do sacrilégio, etc. No fundo é uma espécie de guerra a Deus, um bocadinho nesta ideia de: se me fizeste assim, porque é que me proíbes de tanta coisa? Quer dizer, o Sade tem essa... Eu acho que mas isso são pensadores à séria, não é? São fundos e profundos. Depois há assim umas coisas, uns bytes, umas coisas lidas assim entre não sei bem quanto, assim, lidas à pressa. Mas o Nietzsche, aliás, o Nietzsche é um filósofo na gênese do fascismo também, e do nacionalsocialismo também. E o Wagner também é muito interessante, porque o Wagner, por exemplo, que não tinha nada a ver com Nietzsche, o Wagner é um gênio, mas é um gênio que depois, enfim, orienta ele, sobretudo a mulher, orientam-se muito bem do ponto de vista mesmo dos interesses, das coisas, e converte aquela burguesia alemã, aquela parte daquela aristocracia alemã, aquela burguesia alemã, converte-os um passado germânico que ele inventa completamente, Nibelungos e tudo aquilo. Aquilo é genial, e é curioso, porque isso tem uma influência no Hitler, que aliás o Joachim Fest na biografia do Hitler mostra. O Hitler é completamente transtornado, quer dizer, pela aquela ópera, que é para aí a segunda ou terceira, que é a Cola de Rienzi, que transtorna completamente, quer dizer, e depois todo aquele terceiro Reich vive muito, tem um lado irracional, um lado mítico, mas que vive romântico, hiperromântico, portanto que vive muito do Nietzsche, do Wagner. Aliás, é curioso, o Hitler, quando depois de mandar aquela operação em que libertam o Mussolini do Grande Sasso, depois quando encontra, oferece-lhe umas obras completas o Mussolini tinha ficado sem biblioteca, oferece-lhe umas obras completas do Nietzsche. O Mussolini sabia alemão. Aliás, o Mussolini era um homem cultíssimo, e eu quando fiz aqueles livros, aqueles 5 homens que abalaram a Europa, eu, por causa de Salazar, não quis chamar-lhes ditadores. Portanto, os 4 ditadores e mais um nacionalista autoritário, mas achei que isso era um título que não tinha muito. Então, o Franco e o Salazar não abalaram nada, desabalaram. Quer dizer. Mas quando vi uma coisa curiosa, mais uma vez, que já sabia, além daqueles todos, do ponto de vista humano, é o mais humano, e do ponto de vista de cultura e literatura, era capaz também de ser o mais culto de todos. Sabia 4 ou 5 línguas, porque tinha a cultura, lá está, de um militante socialista do tempo dele, dos finais do século XIX, ou seja, era uma cultura, e depois teve umas companheiras, umas amantes, que o puseram a ler imensas coisas, quer dizer, era um tipo de uma cultura superior e tudo isto choca muito com as visões normais e correntes que há, porque de facto, Mussolini nisso é um bocadinho, aliás, outro dia, não sei se era o José Pacheco Pereira, comparava um bocado o Trump, Mussolini tinha, se a gente vir aqueles filmes e os discursos, de facto há ali um lado de gestual, que é um bocadinho operático, não é? Mas era o modo do tempo, não é? Então foi um tempo de desequilíbrios. Uma das coisas que, isso cá para terminarmos, por exemplo, o Isaiah Berlin
fala muito, contrariamente àquilo que é... nós temos a tradição de pensar, ou uma ideia comum, que de alguma maneira a democracia liberal é um legado único e exclusivamente do iluminismo, e por exemplo o Isaiah Berlin, em inúmeros ensaios, paulatinamente repete a ideia de que a democracia liberal e a chamada ordem liberal é, pelo contrário, um equilíbrio entre o iluminismo e o romantismo, que apareceu como uma reação a esse mesmo iluminismo. Esses exemplos que estava a dar, se calhar são um bocadinho o desequilíbrio para um lado da balança, mas nós hoje em dia estamos a ir para o outro lado, estamos a perder este lado mais irracional e romântico, e estamos focados neste ultra-racionalismo cientista, não? E agora pseudocientista, porque exato, porque não é possível. Eu por causa do primeiro confinamento, fiquei em casa uns tempos, quer dizer, procurei vir de vez em quando ao escritório, estava com toda a gente, mais em casa, e fiz uma coisa, não sei se é freudiana, que foi escrever um livro, que foi exatamente sobre a história das pestes, sobre aquilo que me obrigava a estar em casa. E uma das coisas que eu vi, e que continua, é a profunda divisão da chamada comunidade científica quanto a estes fenómenos das pestes, das pandemias, sempre dividida, quer dizer, sempre dividida em relação praticamente em todos os casos, viu-se isso quanto à tuberculose, viu-se isso quanto à sida, viu-se isso, está-se a ver agora. Mas voltando àquilo que há bocadinho estava a dizer, da questão das direitas, eu por acaso fiquei muito bem impressionado no meio desta polémica toda, com um artigo, uma lista que o Carlos Maria Babana ontem publicou, ontem ou anteontem, no Observador, sobre os livros essenciais para uma cultura de direita. Ele dá lá 25 livros, havia 2 ou 3 que eu talvez acho que lá faltam, por exemplo, falta lá exatamente o texto da doutrina do fascismo do Gentile e do Mussolini. Eu teria posto em Portugal, em vez do António Sardinha, teria posto o Salazar, que apesar de tudo acho que pensou mais essa problemática da direita, mas há com certeza no meio de todas estas crises, há soluções, e que não podem ser, digamos, soluções que sejam, porque nós temos um centrão que se instalou nas mentalidades, e que de facto esse centrão vai do centrão da direita ao centrão da esquerda, e em Portugal é claro que está um bocadinho mais puxado à esquerda do que noutros sítios. Mas esse centrão agora está a haver, eu acho que é um bocadinho absurdo, mas está a haver nestes movimentos que aparecem, que têm muito que se lhe diga, para bem e para mal, digamos, o inimigo principal. Enfim, têm o direito de o fazer. Agora, não sei se têm o direito de o fazer em nome da direita, quer dizer, essas... Mas quem é esse inimigo principal, professor? Agora, por exemplo, em Portugal, o inimigo principal, digamos, o monstro, o número 1, é o Trump. É evidente que o Trump, no dia que, enfim, não sei, eu penso que o Trump, agora as contagens e as recontagens e os processos, dia 15 de dezembro está tudo resolvido. E é evidente que se o Trump, os Estados Unidos, apesar de tudo, que têm capacidade para mexer em Marte, também são capazes de ter capacidade para fazer um apuramento, mas que têm que fazer esse apuramento, porque senão aquilo que os adversários do Trump lhe fizeram desde a primeira hora foi deslegitimá-lo, desde a primeira hora de 2016. Isso também teve, quer dizer, a divisão americana não é uma culpa exclusiva unilateral do Trump, foi uma coisa que também, em que os anti-Trump mais radicais e menos radicais, e o establishment, desde o princípio contribuíram. É evidente que isso vai se apurar. Curiosamente, no dia que o Trump desaparecer, a unidade também à volta de Biden também se parte toda. Também vamos ver isso, vai ser curioso também ver isso. Aqui estão muito, enfim, focados na questão do Chega e agora na aliança, ou pelo menos, enfim, no pacto tácito dos Açores. Eu não sei, quer dizer, com as coisas que eu não gosto, as coisas que eles não gostam historicamente, com tanta coisa desse tipo,
muito mais forte, quer dizer, de facto um domínio da academia pela esquerda politicamente correta, com teorias completamente extraordinárias, que me vão chegando às vezes e que são de tal maneira... E teorias sobre a explicação do presente, não estou a falar de teorias históricas, estou a falar de coisas, enfim, de tal maneira, com campanhas mediáticas tão focadas e tão, enfim, de certo modo, tão fanáticas, que seja, digamos, num movimento, como aliás o António Barreto escrevia há 1 ou 2 dias, que tenha um deputado e que seja de facto encarado como um perigo tão grande. E, aliás, vamos ver também o que é que são as linhas políticas e a construção política afirmativa desse Chega, porque até agora temos visto umas coisas, enfim, de crítica ao que está, uma linguagem politicamente incorreta, mas às vezes ligada a coisas que eu não acho que sejam extraordinariamente importantes, não é? E até algumas, enfim, não me parecem que sejam coisas de tipo punitivo, etc. E em relação também, que é uma coisa muito importante, a questão de ver o passado, porque as direitas, como aliás muito bem, aquela frase que eu gosto muito do Bresolini, a direita é o conjunto das direitas, das que nos lembramos e daquelas que já esquecemos, mas há de facto um passado e há um presente. Por exemplo, no presente, as questões, sei lá, as questões de família, por exemplo, são questões fundamentais, quer dizer, a questão uma família essencialmente é um homem e uma mulher, e os filhos e o património. Depois não vamos perseguir ninguém, não vamos chatear ninguém, não vamos incomodar ninguém, não vamos segregar ninguém, mas uma família é isso, tem determinados objetivos e determinados princípios, e se não é a direita que defende isso, já não sei o que é que a direita vai defender, não é? E as questões ligadas, por exemplo, ao aborto, as questões ligadas, e mesmo nas questões do passado, isto para acabar, é evidente que uma avaliação, é evidente que ninguém quer, nem eu, hoje ressuscitar o salazarismo no Estado Novo, mas a gente tem que ver como é que se coloca historicamente. Eu se me vou colocar historicamente, se me perguntarem nos anos 20, ou na transição dos anos para os anos 20, eu era pelo Sidónio e contra o Afonso Costa. E se tivesse que escolher exatamente entre o Salazar e o Afonso Costa, escolhia o Salazar. E se tivesse que escolher entre a oposição democrática e o Salazar, nessa altura teria escolhido o Salazar. Portanto, essas coisas também há um certo património, há uma certa tradição, que não se pode também assim deitar fora. Uma coisa é não se querer atualmente, outra coisa é o juízo que vai história. São vasos comunicantes, não é? Por um lado, o eleitorado procura uma solução, por outro, a oferta política organiza-se. Agora, parece que, de facto, a nossa oferta política à direita começa a organizar-se. As águas agitam-se. Ou a desorganizar-se, quer dizer, sim, não é? A organização, eu disso também sou um bocadinho também nietzscheano, quer dizer, o caos, não é? Aliás, não nem nietzscheano não, sou mais tragédia grega, não é? A Oresteia é uma tragédia muito importante, não é? Por todo aquele caos no final das Fúrias, não é? A última peça das Fúrias, que é as Fúrias, não é? A última peça da Oresteia, que é as Fúrias, acaba por haver aquela solução do cálculo de Minerva e acaba por ser introduzida a pacificação. Mas primeiro há o caos, não é? O caos. Agora já estamos há muito tempo no caos. Aliás, costuma dizer-se que unindo 10 esquerdistas numa sala, discutem e acabam com uma opinião. Unindo 10 direitistas, discutem e acabam com 15 opiniões. Eu não sei se há 10 direitistas. No povo lá. Também não vou agora, digamos, romantizar, mas tenho mais essa experiência. No povo é capaz de haver até 10 mil. Agora, nos intelectuais, não sei se há 10. Muito bem. Professor, agradecemos a sua participação e vinda a esta casa cibernética, às conversas do Contra. Foi um prazer muito grande. Despedimos dos nossos telespectadores. João, até à próxima. Professor, muito obrigado
Obrigado, eu. Boa noite a todos. Deus. Obrigado, boa noite.